Esse notebook aqui tem uma construção interessante, não é a melhor de todas, mas nem de longe é ruim, com uma tampa toda em metal, uma tela bacana, teclado RGB e principalmente um belo processador e uma RTX 4060 Full Power. E quando eu comprei esse notebook paguei mais de R$8.000, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele abaixou ainda mais de preço e tá custando isso daí que vocês estão vendo. E por esse valor, é simplesmente o notebook mais barato do Brasil, com a RTX 4060 e sem sombra de dúvidas, merece a sua atenção. Então eu aproveitei esse momento que ele tá barato para fazer um review completo dele. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e esse daqui na minha mão é o Acer Predator Helios Neo 16, que eu já trouxe vídeo aqui pra vocês de unboxing, primeiras impressões, então nesse vídeo eu vou fazer o review completo dele. Eu não vou ficar repetindo tudo que eu já falei no vídeo de unboxing dele, se você quiser, tem aqui no canal, tá aparecendo aqui ó, o vídeo, pesquisa aqui no canal Helios Predator, você já vai achar, e lá você vai ter muitas informações, até mesmo o unboxing desse notebook. Então nem tudo eu vou repetir, mas eu vou dar minha opinião desse tempo usando ele, os pontos positivos, os pontos negativos, mais ou menos um mês utilizando esse notebook, como é que é, qual é que é. Bora lá. Bom, primeira coisa que você precisa saber é, esse notebook, quando eu comprei, eu paguei um pouco mais de R$8.000, R$8.899. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando esse preço aí que vocês estão vendo. Se você se interessar, o link dele tá aqui na descrição. Como todos os notebooks com a RTX 4060 custam mais do que ele, em torno de 9, 10 a 11 mil reais, isso faz dele o mais barato com a RTX 4060. Mas você precisa de uma RTX 4060? Não precisa? Bom, se você está em dúvida disso, também já fiz um vídeo aqui comparando ele com, por exemplo, um notebook de categoria abaixo, o Acer Nitro V com a RTX 4050, e lá você consegue ver que ele é sim o dobro de mais potente do que qualquer outro notebook de entrada, ele é realmente muito mais potente, mas talvez você não precisa de tudo isso. Eu acredito que se você está vendo o review dele completo é porque você acha que já precisa. Então bora lá para tudo que você precisa saber dele. Primeiro, a construção dele não é a melhor nessa categoria, mas nem de longe é a pior. É uma boa construção. Ele é quase todo em plástico, mas não dá para ver nenhuma rebarba. Na parte de dentro, onde você coloca a mão, o palm rest, é um plástico tão bom que tem até uma textura e que até parece que é de metal, mas não é. É todo de plástico. A não ser a tampa traseira dele. Cheia de inscrições, muito bonita, cheia de easter eggs, localizações, com esse adesivo Predator aqui, e essa tampa é de metal, ponto positivo. O único ponto negativo, esse logo da Predator é um adesivo, então você precisa tomar cuidado na hora de limpar, porque pode ser que você consiga retirar esse adesivo, então toma cuidado. Na parte de conexões, ele é absurdamente completo. Nós temos RJ45, USB tipo A, entrada de micro SD, saída e entrada de fone de ouvido e microfone. Além, claro, de conexões na parte de trás, que na minha opinião são fantásticas, porque ele tem duas USB Thunderbolt 4 completas, com DisplayPort e Power Delivery. Além, é claro, de ter a própria conexão proprietária de carregamento e uma saída HDMI. Ele tem todas as conexões que você precisa e essa USB-C dele, tanto a USB-C quanto a HDMI, são ligadas direto na placa de vídeo. Na hora de você ligar esse notebook em um monitor ou em uma televisão, ele tem a performance máxima, você já sabe que você vai ter 100% da performance dele. Essa USB-C dele também carrega o próprio notebook, então bem completo em conexão. A parte do teclado é bonito, ele é no padrão pudding, na lateral é todo transparente e tem RGB customizável de 4 zonas. Ótimo teclado para digitar, para trabalhar, já é a BNT2 com C cedilha e com Enter de botinha, além de ter todos os numerais na lateral. Além disso, esse teclado tem também, ali em cima, separado do teclado, um botão especial para você ativar ou desativar o modo turbo. Aí vai o primeiro ponto negativo na minha opinião, eles colocaram um botão separado do teclado, que não é o botão Power. Eu não entendi por que fizeram isso. O botão Power está integrado ao próprio teclado. Poderia ser ao contrário, ele poderia estar lá em cima. De modo geral, eu acho que isso é um ponto negativo, porque se o seu teclado quebrar, o botão Power quebra junto. Se ele estiver separado, não quebra. Então, enfim, poderia aquele botão ali de cima ser o botão Power. Além disso, ele também tem um botão Predator ali. Esse botão Predator dá para você fazer muitas coisas legais no aplicativo da Predator. Quer ver só? E uma outra coisa muito legal dele é esse botão Predator que a gente tem aqui na lateral. Esse botão aqui, quando você aperta, basicamente ele vai carregar aqui e vai abrir o Predator Sense, que seria o equivalente ao Nitro Sense que a gente tem na linha Nitro. Aqui você consegue controlar algumas coisas do notebook, como por exemplo, overclock do processador, então você consegue colocar o processador no modo turbo, que ele vai fazer com que o processador utilize 100% do desempenho que ele tem para utilizar. Além disso, a gente tem aqui, né, os cenários onde você vai fazer isso, né, colocar no modo silencioso, desempenho turbo. Isso aqui altera basicamente tanto as ventoinhas do computador como também o overclock do processador, isso é, deixar o processador full power. A gente consegue aqui também colocar para ele
ter um carregamento otimizado de bateria, então ele só vai carregar a bateria até 80%, depois ele só vai utilizar a energia direto da tomada, isso é muito bom, isso protege a bateria, também tem nas versões do Nitro, entre outras configurações. Aqui você tem as verificações de segurança para verificar se está tudo atualizado, driver, a bateria, quanto tempo que está durando, enfim, e assim sucessivamente, vários outros centros de monitoramento aqui. Então assim, o software é bem completo, além do que dá também para você alterar todo o RGB aqui do teclado também, aqui na parte do cenário você tem essa iluminação pulsar e aqui você consegue alterar. Nesse caso eu tenho que alterar só uma configuração do Windows para conseguir alterar, mas você consegue configurar todo o teclado por aqui também. Bem legal, é um software dos mais completos. Eu acho que talvez o da Asus ainda seja o mais completo de todos, mas o Predator Sense não é ruim não, na verdade tem bastante configuração legal, como eu falei, o mais completo de todos eu ainda acho que é o da Asus, mas o Predator Sense não tá ruim, eu diria que ele tá em segundo lugar dos softwares ali de notebook que a gente tem disponível aqui no Brasil, muito bom. Nós também temos a tela dele de 16 polegadas, é um notebook grande, como vocês estão vendo. Isso faz ele nem um pouco portátil, ele é um pouco grosso e um pouco pesado também, mais de 2,4 kg, mas o principal ponto aqui não é tão portátil por ter uma tela de 16 polegadas, né? Além disso, o carregador dele é bem grande e pesado, o carregador pesa 1 kg, mas não tem o que fazer. Se você quer performance em notebook gamer, nessa faixa de preço principalmente, não tem o que fazer, você vai ter que abrir mão de portabilidade. Até existem notebooks potentes, bem portáteis, como o Galaxy Book 4 Ultra com a RTX 4070, mas esse notebook é até mais forte, talvez, do que um Galaxy Book 4 Ultra com a RTX 4070, e o Galaxy Book 4 Ultra custa muito mais caro. A tela dele, como eu falei, 16 polegadas, 16 por 10. É uma tela de 165 Hz, que já tem G-Sync, NVIDIA Optimus, 400 nits de brilho e 100% sRGB. Nos meus testes, na hora de editar vídeo e foto, essa tela é fantástica, principalmente por conta do brilho. Esse brilho é outra categoria realmente. Quando você compara com notebooks de entrada, que só tem 250 nits de brilho, você está acostumado a mexer no notebook ali de entrada, você não percebe. Mas quando você passa a utilizar esse daqui e coloca lado a lado, é bizarra a diferença. Eu coloquei ele lado a lado com esse Nitro V e coloquei os dois com brilho no máximo, o brilho dele até estoura na câmera, enquanto o do Ace Nitro V fica até bem mais fraco. O brilho dele é muito forte, isso é um ponto muito positivo, mas é uma tela apenas Full HD. Na minha opinião, isso não é um ponto necessariamente negativo, porque a tela dele você não consegue enxergar os pixels. É ok, só que ele é bem potente, muito forte e aguenta rodar quase qualquer coisa hoje em dia em 2K. Então a tela dele poderia ser 2K também, eu acho que não ia fazer falta, não ia fazer diferença no desempenho, então eu acho que a tela dele poderia ser 2K, mas não é. E como eu falei, ele tem G-Sync e NVIDIA Optimus e é muito fácil você mexer nessas duas coisas. Então, por exemplo, se você clicar aqui com os dois botões aqui, com os dois dedos na própria tela do Windows aqui, vier em painel de controle de NVIDIA, e aqui no painel de controle da NVIDIA você consegue alterar várias configurações, mas logo de cara olha só para onde ele veio, gerenciar em modo de vídeo. E aqui eu estou no NVIDIA Optimus, que ele vai alterar conforme precisa. Então ele vai desligar a placa de vídeo nos momentos que eu defini que ela precisa ser desligada e vai ligar nos momentos que eu preciso que ela seja ligada, desativando a placa de vídeo integrada. Nesse modo aqui, assim que eu conecto ele na tomada, ele já altera para o NVIDIA Optimus, desligando a placa de vídeo integrada e utilizando só a dedicada, mas dá para escolher aqui também manualmente, além de já ter o G-Sync aqui na própria tela do computador, isso é muito bom. E também vindo aqui em informações do sistema, eu consigo verificar o TDP máximo dessa placa de vídeo dele, deixa eu carregar aqui, carregou, que é de 140 watts, tá aqui ó, tá escrito aqui 140 watts, potência máxima. Muito bom também. E nesse tempo utilizando ele, o principal ponto positivo que eu vi é a bateria. Ele tem uma bateria que dura muito tempo. No uso básico, até mesmo se você carregar no USB-C dele e não levar o carregador junto, para utilizar basicamente para ver vídeos, navegar na internet, se for uma mescla entre ver vídeos e navegar na internet, coisa básica, eu já consegui utilizar esse notebook por 9 horas com essa bateria. É muita coisa. Agora, se for apenas vendo vídeo, aí ele dura um pouco menos, eu consegui em torno de 6 horas de duração de bateria. Isso é muita coisa para um notebook gamer, principalmente tão potente como esse daqui. Por que ele consegue tanto assim essa bateria durar tanto tempo? Primeiro, porque tem bastante bateria realmente aqui dentro, a bateria dele é grande, mas segundo, porque tem o NVIDIA Optimus, então ele consegue desativar a placa de vídeo dedicada 100% quando você não está utilizando, e isso economiza bastante energia. Para você ter noção, notebooks concorrentes, a bateria dura em torno de 3 horas, dependendo do notebook 2 horas. Nem de longe é um notebook para você depender da bateria, mas se você precisar mesmo, sim, dá para utilizar ele só na bateria. É claro, não tarefas muito pesadas, porque daí ele não libera 100% da potência. Agora, se tratando de desempenho, o bicho é bruto. Isso porque aqui nós temos um i7 13650HX,
6 núcleos de performance, 8 de eficiência e 20 threads. Esse processador é tão bom que quando a gente coloca, por exemplo, no Blender para tentar renderizar um projeto 3D com o processador, que nem de longe é o ideal, ele consegue fazer 249 pontos. Para você ter noção, um notebook hoje de entrada que vem, por exemplo, com um i5 13420H, consegue uma média de 129 pontos no Blender, que é o caso do Acer Nitro V com a RTX 4050, por exemplo. Não é o concorrente desse notebook, mas eu estou comparando porque às vezes a pessoa está entre ir num notebook de entrada ou em um notebook intermediário como esse. E como você pode ver, no caso de renderização 3D do Blender, esse processador consegue ser 2 vezes melhor do que um i5 de entrada. Então realmente é um baita de um processador, tem muitos núcleos e para trabalhar é fantástico. No caso também, ele tem uma RTX 4060, 140 watts de TDP, Full Power, 8 GB de VRAM. Além disso, ele já vem com 16 GB de memória RAM DDR5. Essa RTX 4060 que a gente tem aqui é realmente excelente para rodar qualquer jogo que a gente tem hoje em dia, até mesmo em 2K, e dependendo do jogo eu já consegui até mesmo rodar em 4K, como já eu vou mostrar para vocês. No teste do Blender, essa RTX 4060 fez 3.230 pontos. Eu também consegui até mesmo abrir Cyberpunk em 4K em uma televisão, com Frame Generation ativado e DLSS, e ele rodou a 75 FPS de média, pegando máximas a mais de 80 FPS em 4K. Esse notebook não é para jogar em 4K, ele não é feito para isso, mas ele aguenta. A maioria dos jogos, se você configurar certinho, você consegue jogar em 4K muito bem, principalmente se o jogo tiver, claro, DLSS, né? Se não tiver, daí fica um pouco difícil. Mas em 2K, qualquer coisa você roda aqui. Ele aguenta muito bem 2K, principalmente por conta desse processador e, claro, da placa de vídeo que tem 8 GB de VRAM. Então, bastante memória RAM dentro da placa de vídeo faz com que a gente consiga tarefas muito pesadas. Talvez você não vá jogar no notebook, mas é muito bom você ver esses testes em jogos, porque daí já demonstra que na hora de você trabalhar, o bichão vai bem demais. Então, se você quer fazer um projeto 3D, renderizar projeto 3D, trabalhar com edição de vídeo, o bicho é forte, vai muito bem. Esse set para renderizar vídeo é um absurdo, é realmente muito bom. Além disso, na hora de você jogar jogos competitivos que precisam de fato de um bom processador, no caso do CS2, você vai ter muitos, mas muitos FPS aqui, roda muito bem, sem contar que por essa tela ser relativamente grande e ter 165 Hz, fica bom demais para jogar jogos competitivos. Realmente jogar um CS, um Valorant aqui nesse notebook é maravilhoso. E na hora de jogar um jogo de história mais pesado, em Full HD, que é no caso da própria resolução da tela dele, você não vai ter problema nenhum, quer ver só? Olha o caso do Red Dead Redemption. Por exemplo, aqui no Red Dead Redemption é um belo de um exemplo. É um jogo bem pesado, utiliza muita memória RAM. Nesse momento, por exemplo, do jogo está utilizando 14 GB ali da memória RAM, muita coisa. E utiliza bastante processador, afinal de contas tem muitos personagens aqui andando e utiliza muita placa de vídeo, 96% utilizando ali em cima. O preset aqui está no Ultra, tudo no máximo, DLSS ligado no modo qualidade e simplesmente 100 FPS. Tá? Eu vou dizer aqui que a média está em torno de 97 a 98 FPS. É um absurdo, né? Agora caiu um pouco ali para 90, mas enfim, em alguns momentos até mais de 100 FPS. Olha isso, 100 FPS. É possível você travar aqui a 100 FPS se você quiser configurar certinho, dá para travar 100 FPS. Então o que mostra que para um jogo de história como esse, você não vai precisar jogar 100 FPS. Se você conectar esse notebook do jeito que está aqui agora e uma resolução 2K, o DLSS vai ser ainda mais efetivo. Então sim, dá para jogar em 2K tranquilamente. Eu diria para você que nesse jogo aqui, se você abaixar o gráfico para médio, você consegue jogar até em 4K com DLSS ativado. Mas do jeito que está no Ultra, em 2K, você joga tranquilamente a mais de 60 FPS. Então sim, sobra muito, tá? Para resolução Full HD, sobra FPS, sobra desempenho. É um notebook muito capaz, é sim um notebook muito bom. Felipe, tá, mas então eu quero pegar esse notebook e eu vou ligar ele no monitor? Vai ter algum jogo hoje em dia que eu não vou conseguir pelo menos 60 FPS em 2K? Não tem, tá? De verdade, hoje em dia com o que você tem hoje de tecnologia de DLSS, o que você tem hoje em dia dentro desse notebook, a tecnologia que ele tem, a potência que ele tem, em 2K você consegue jogar qualquer jogo hoje em dia a 60 FPS com, no mínimo, o gráfico no médio. No mínimo, dependendo na maioria dos jogos com gráfico no alto. Nesse caso aqui, com gráfico no Ultra, você consegue, e é um baita de um exemplo, porque é um jogo bem pesado. Então assim, tá muito aprovado. De maneira geral, é um baita de uma máquina. É muito bonito, eu até gravei hoje aqui num cenário azul para poder combinar com o notebook. Esse design dele aqui, que tem umas linhas azuis, é bem bonitão.
O notebook é completo e quando você compra ele e começa a utilizar, você percebe que tudo bem, ele poderia até ser tudo de metal, poderia ter umas coisas a mais, poderia ter a tela 2K, mas de fato pelo preço que você pagou, quando você compara com outros notebooks da categoria, você não sente falta de nada. Sim, na teoria eu posso falar várias coisas aqui que esse notebook deveria ou não deveria ter, como a sua tela ser 2K ou algo do gênero, mas na prática, quando você para comparar o valor da concorrência, o valor dos outros notebooks que você tem como opção no mercado, eu acho que sim, ele te deixa muito feliz porque dá a sensação de que você fez uma escolha muito boa e muito certa, sem contar quando ele tem promoção. Eu já falei pra vocês que o link dele tá aqui na descrição, mas quem quiser pode entrar no meu grupo de ofertas também, no WhatsApp, no Telegram, onde a gente manda lá sempre os notebooks que estão em promoção, promoção de hardware, etc. E eu já mandei ele lá no grupo de ofertas custando abaixo dos R$ 7.500, às vezes R$ 7.000. E assim, realmente é muito bom nessa faixa de preço. Ainda mais por R$ 7.000 quem consegue pegar em promoção. É difícil, mas se você conseguir... aí se você pegar por R$ 7.000 e comparar entre montar um PC igual a ele, talvez ele saia até mesmo mais barato. Afinal de contas, já vem com um baita de um teclado e uma tela. O PC você ainda vai ter que comprar um monitor e teclado. Realmente está super aprovado, baita notebook, muito bom mesmo, faz algumas concessões para poder ficar barato, mas que na prática, no seu uso, não vão te deixar triste, vão fazer com que você tenha a sensação de que fez uma boa escolha. Se você se interessar, o link dele está aqui na descrição e se você tem um desse, comenta aqui a sua opinião, você vai ajudar muita gente que está pensando em comprar. Tamo junto, galera, comenta aqui embaixo o próximo vídeo que você quer ver no canal, valeu e falou!